é da vontade de Deus que você assista a esse vídeo. Sim, você, o escolhido entre milhões. Afinal, quais são as chances de você, por acaso, ter acessado o YouTube com trilhões de vídeos e cair justamente nesse vídeo aqui? Não seria isso um sinal divino que a vontade de Deus é que você veja esse vídeo? E eu posso ir até mais além. Se você não assistir a esse vídeo por completo, você pode estar ignorando a vontade de Deus e isso pode ter consequências terríveis para sua vida. Que papo é esse, Willis? Muito bem. É bem possível que você ache as afirmações que eu fiz anteriormente um tanto quanto exageradas, ou se você tiver algum juízo, que não passa de um bando de baboseira. Afinal, eu realmente não posso afirmar categoricamente que ver esse vídeo seja a vontade de Deus para sua vida, apesar de realmente achar que você deveria vê-lo até o final. Eu sei que você também tem muitas dúvidas sobre a cidade onde você deve morar, se você deve se mudar ou não de emprego, qual a faculdade que você deve cursar, mas principalmente quem eu devo escolher para se casar comigo. Será que existe essa história de alma gêmea? Será que Deus escolheu uma pessoa específica e se eu não casar com essa pessoa, meu casamento vai ser um desastre? Nesse vídeo aqui, eu pretendo esclarecer algumas coisas que podem dar um esclarecimento a essa mente nublada sobre essa questão de vontade de Deus para sua vida. A base desses vídeos aqui serão dois livros importantíssimos que você deveria ler se você quer saber a vontade de Deus para sua vida. O primeiro, Faça Alguma Coisa, uma abordagem libertadora para descobrir a vontade de Deus, escrito pelo excelente Kev DeYoung e publicado pela editora Cultura Cristã, e o outro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr., publicado pela editora Fiel. Esses dois livros são fenomenais, fantásticos, espetaculares para desvendar tudo isso que a gente chama de vontade de Deus. Este é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu pretendo fazer sobre este assunto, desvendando a vontade de Deus para nossa vida, e eu vou utilizar esses vídeos e esses livros para desmistificar as bigodagens do mundo gospel sobre esse assunto, porque deixa eu te falar um negócio, dando uma olhada na internet, tem cada coisa que as pessoas falam sobre a vontade de Deus que dá vontade de bater com muita força a sua cabeça na parede. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o tema Deus te deu um cérebro. Que tal você começar a usá-lo? Então, simbora! Um aviso muito importante para nós começarmos. Você não deve tratar a vontade de Deus como uma bola mágica. Sabe aquelas bolas que você balança e aí você faz uma pergunta e aí elas mostram a palavra sim ou não. Então aí você balança, faz uma pergunta e aí você vê se aquela pergunta que você fez tem o sim ou tem o não. Deus não é essas bolas mágicas. Deus não é uma espécie de oráculo místico que nos falará claramente por meio de sonhos, sinais, profecias ou através de uma voz do céu nos indicando o caminho correto de cada decisão que nós devemos tomar. Não é assim que funciona. Deus te deu um cérebro, criatura. Oh, meu Deus do céu! Esse cérebro não serve apenas para preencher sua cabeça, para não deixar ela aí oca. Seu cérebro é uma ferramenta que Deus te deu para que você possa pensar, analisar, refletir e tomar a melhor decisão possível. Obviamente, tudo isso tendo como base os princípios declarados na palavra de Deus. Mas o seu cérebro funciona. Utilize-o. Agora, fica o questionamento. Como você irá basear as suas decisões na palavra ou nos princípios da palavra de Deus se você não lê a palavra de Deus, ô fiozinho de ouro? Pensinho do papai. Eu prometi não entrar nesse assunto, nós vamos tratar isso em outro vídeo. O que você deve ter em mente aqui é que, pelo menos a princípio, Deus não te deu um cérebro apenas para você utilizá-lo na escola ou fazer as provas da sua faculdade. O seu cérebro é uma ferramenta dada por Deus para que você possa tomar decisões segundo a vontade dele. Uma observação importante aqui, escrito logo no prefácio do Faça Alguma Coisa, que inclusive foi escrito pelo antigo pastor norte-americano Joshua Harris, que escreveu aquele livro Cave Mais Fundo, Eu Disse Adeus ao Namoro. É um pastor bem conhecido por aí. Alguns anos atrás, esse Joshua Harris, inclusive, chegou a renegar tudo que escreveu, abandonar a fé, mas ele escreveu o prefácio desse livro aqui e ele deveria, inclusive, seguir o conselho que ele deu neste prefácio. Ele disse o seguinte: eu sou pastor e o maior elogio que eu posso fazer sobre esse livro é que este livro, Faça Alguma
coisa, é a partir de agora o livro que eu vou consultar sempre que eu tiver que tomar uma decisão e descobrir a vontade de Deus. Se você estivesse na igreja do pastor Joshua Harris e procurasse ele dizendo, olha, preciso tomar uma decisão muito importante sobre casamento, emprego, casa, seja o que for, ele ia colocar nas suas mãos exatamente o livro Faça Alguma Coisa, do Kev DeYoung. Como eu disse, infelizmente o próprio Joshua Harris não seguiu o seu conselho e acabou fazendo um bando de porcaria aí, abandonando a fé, renegando seus escritos. Ele deveria, antes de fazer tudo isso, de tomar essa decisão, ter lido novamente esse livro aqui do Kev DeYoung, o Faça Alguma Coisa. Agora, pessoal, eu sei que é muito difícil nós falarmos sobre a vontade de Deus para as nossas vidas de maneira séria e bíblica nos dias de hoje. É tanta bigodagem apresentada por aí que as pessoas parecem estar em uma espécie de passa ou repassa para descobrir qual que é a vontade de Deus para a vida delas. A pessoa tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, escutar no Espírito, tem que ter a impressão, tem que ter um sinal do céu, tem que falar com o líder, né? O líder sabe muito bem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, as pessoas transformaram a vontade de Deus em uma espécie de passa ou repassa, onde você tem ali diversas provas, diversos obstáculos até conseguir entender qual que é a vontade de Deus para sua vida. Além do mais, nós temos uma geração que brinca com tudo que não deveria brincar. É a geração bebezinho, a geração que não leva doutrinas do cristianismo a sério. É membros brincando de serem membros de igreja, isso quando as próprias igrejas não brincam com a sua membresia. Existem igrejas por aí que se você pedir o hall de membros, elas não têm. Elas não, isso aqui é meio fluido, a gente não vai controlar as pessoas. Não sabem quem é membros de verdade daquela igreja. Há pessoas e cristãos que brincam de se casarem. Afinal de contas, se der errado, você pode largar. E o pior de tudo, pessoas que estão tão perdidas que elas conseguem ver duas coisas opostas e acharem que são similares, que elas são conjuntas. Por exemplo, eu vivo recebendo mensagens de pessoas que falam para mim que não tem problema nenhum em gostar de Joseph Prince e gostar de Paul Washer. Não tem problema, ela gosta dos dois. Veja, essa pessoa tá mais perdida do que vegano em rodízio de churrascaria. Agora, dá uma olhada nas estatísticas que dizem a respeito da nossa geração de bebezinho. Sabe, a geração que não aguenta nada, a geração que não pode falar firme porque senão sola, porque senão fica magoado, porque senão o coraçãozinho fica machucado. Pois bem, dá uma olhada em como realmente nós estamos vivendo numa geração de bebezinhos. Em 1960, 77% das mulheres e 65% dos homens já tinham feito todas as transições importantes da vida antes dos 30 anos. E quais são essas transições? Sair da casa dos pais, tornar-se financeiramente independente, casar e ter tido pelo menos um filho. 1960, 77% das mulheres e 65% dos homens já tinham feito todas essas transições aos 30 anos. Agora, vamos para 2000, 40 anos depois, apenas 46% das mulheres e os incrivelmente 31% dos homens tinham deixado de ser os bebecinhos do papai aos 30 anos. Como isso mudou? Agora, o que você acha que aconteceu de 2000 para 2023? Para mim, piorou bastante. Se a nossa geração não consegue nem fazer algo simples e objetivo, que é se tornar adulto, que é uma coisa natural, como é que essa geração vai conseguir entender ou compreender a vontade de Deus para a vida dela? Realmente fica difícil. E é justamente de olho nessa geração bebecinha, que está totalmente perdida, que nós vemos o crescimento exponencial da literatura cristã que promete desvendar as vontades de Deus para sua vida. É claro que nós teremos dentro dessa literatura grande ênfase em vender facilidades para essa geração de bebezinho que quer tudo de mão beijada e ao mesmo tempo só lê alguma coisa que promete sucesso, felicidade e prosperidade, né, para quem estiver naquilo que eles dizem ser o centro da vontade de Deus, pervertendo o texto bíblico de Romanos 12. E aqui eu faço um parêntese. Para mim, ao meu ver, o texto de Romanos 12 é o mais pervertido de todos os tempos. Se você olhar aí no YouTube e pegar a exposição de Romanos 12, você vai ver para cada exposição bíblica umas 500 exposições que dá vontade de bater muito forte com a cabeça na parede. Uma outra consequência dessa visão equivocada sobre descobrir a vontade de Deus é aquilo que nós chamamos de estagnação ou inatividade de muitos cristãos. É muito comum você ver a bigodagem evangélica onde os cristãos afirmam que, olha, não vou tomar nenhuma decisão enquanto Deus não falar comigo. Ou alguns ainda são mais espirituais, do tipo, Deus não,
Você não deve se mexer enquanto a nuvem não se mexer. Em mais uma loucura interpretativa da passagem que tinha uma nuvem que guiava o povo de Deus enquanto ele estava lá no deserto. E aí a pessoa traz para hoje dizendo exatamente isso. Estou seguindo a nuvem, meu irmão. Enquanto ela não se mexer, eu não me mexo. Claramente uma desculpa covarde de alguém que não quer tomar uma decisão com medo das consequências da decisão que ele tem que tomar. Uma geração que tem medo das consequências da decisão que ele irá tomar. Até porque quem disse que se Deus falar qual que é a vontade de Deus, não vai ter consequência nenhuma? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que estavam seguindo a vontade de Deus e tiveram consequências terríveis ao fazer isso. Mas eu devo admitir que realmente essa desculpa, de ficar estagnado, esperando escutar de Deus, é uma desculpa bem espiritual, Dá aquele ar espiritual para você. Afinal de contas, você está aguardando a vontade de Deus. Você está aguardando Deus falar com você. Você não precisa fazer nada, além de ficar quieto, não tomar decisão nenhuma e ainda sair por cima como alguém muito espiritual. Alguém que tem uma percepção espiritual elevada. Agora, diante de tudo isso que eu disse anteriormente, utilize aquela ferramentinha que Deus te deu chamada cérebro e responda a seguinte pergunta. Se Deus tem um plano maravilhoso para sua vida, cheio de vitórias, sucesso e realizações, por que ele não revela esse plano para você? Preste atenção no que o Kev De Jong responde no livro Faça Alguma Coisa. Mas preste bastante atenção porque vai ser uma pedrada que provavelmente vai magoar o seu coraçãozinho neopentecostal de bebecinho. Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer aquilo comigo. Eu sou um bebecinho. Como Deus pode tratar eu assim? Veja como ele responde essa pergunta. E Deus tem um plano maravilhoso para nossa vida. Por que ele não nos revela? Veja como ele diz. Gostaria que você contemplasse a possibilidade de que talvez nós tenhamos dificuldade de descobrir o plano maravilhoso de Deus para nós, porque, para dizer a verdade, talvez ele não queira revelá-lo a nós. E talvez nós estejamos errado esperando que ele o faça. Que ele faça essa revelação. Talvez você está errado ao pedir que Deus revele o seu plano maravilhoso para você. E eu tenho certeza que com essa citação, o autor, o Kev De Jong, te perdeu, não perdeu? Afinal de contas, é claro que você prefere um pastor que diz para você que o plano de Deus para você envolve tudo que o seu coração busca e deseja. Eu preferi que o evangelho fosse assim. Tudo que o meu coração busca e deseja, sucesso, fama, dinheiro, um casamento maravilhoso, tudo isso é o plano de Deus para minha vida. Isso é maravilhoso de se escutar. É por isso que as igrejas que pregam isso estão lotadas. É verdade. Eu gosto de escutar isso, mas esse não é o evangelho. Não é mesmo. Deixa eu voltar ao que importa, porque afinal de contas nós precisamos falar sobre a vontade de Deus e precisamos falar sobre a expressão vontade de Deus e como ela tem muitas facetas na Bíblia. Falamos, por exemplo, que tudo acontece segundo a vontade de Deus, ou então que nós devemos ser obedientes e fazer a vontade de Deus. Duas formas de entender a vontade de Deus. Uma é a vontade decretiva, a outra é a vontade de Deus para nossa vida, a outra é que nós devemos obedecer a Deus porque isso é o que Deus quer, é a vontade de Deus para nossa vida. Também utilizamos a expressão vontade de Deus quando eu falo que eu preciso descobrir a vontade de Deus para minha vida. Veja, nós temos múltiplos significados da vontade de Deus para nossa vida. E é justamente por isso que muitas vezes nós nos confundimos. Ao olhar para as escrituras, muitas vezes nós confundimos sobre Deus falar sobre a vontade dele para nós como se fosse a vontade dele para nós num plano da nossa vida, com quem nós casamos, em qual cidade moramos, faculdade nós fazemos. Não é bem assim que está nas escrituras. A Bíblia, por exemplo, ensina sobre a vontade decretiva de Deus, ou seja, aquela vontade em que Deus determinou uma coisa e essa coisa vai acontecer. Nós podemos ver exemplo dessa vontade decretiva em passagens como Efésios 1:11, Mateus 10, 29 e 30, Atos 4, 27 e 28 e os fatídicos versículos de Isaías 46, 9 e 10. Entretanto, contudo, todavia, essa não parece ser a única vontade de Deus descrito nas escrituras. Existe uma vontade de Deus que parece não ser determinante, mas uma vontade que aponta para como as coisas deveriam ser. Parece que é dois lados de uma mesma moeda. Por um lado, aquilo que Deus predeterminou desde a eternidade e a forma como ele deseja que nós vivamos. E para os cristãos chatos que nós temos aí, que estão aí de plantão, já pensando naquela história sobre soberania divina e responsabilidade humana, se você quer saber sobre isso, vai atrás de livros que falam sobre isso, porque eu não vou entrar nesse assunto. Mas que existe uma vontade decretiva, segundo os textos que eu citei, e uma vontade que parece ser a vontade de Deus como nós deveríamos viver, existe.
Passagens como 1 João 2, 15 e 17, Hebreus 13, 20 e 21 e Mateus 7, 21 deixam claro que não podemos ignorar uma vontade divina onde Deus expressa de como seus filhos deveriam viver suas vidas. Deus poderia determinar que eles vivessem somente daquela forma, mas me parece que Deus fala de uma vontade, de um desejo que os seus filhos vivam daquela forma. Então, fica aí com essas dúvidas sobre soberania divina e responsabilidade humana, porque eu não vou entrar nisso nesse vídeo aqui. Mas vamos lá, mesmo sabendo desses dois tipos de vontade de Deus expressos no texto bíblico que eu citei, ainda permanece a pergunta de R$1 milhão. Pergunta que vale R$1 milhão. E tem autor que já deve ter ganhado bem mais do que esse valor só tentando responder essa pergunta pra você, te prometendo uma bando de bigodagem. Mas a pergunta é, Deus tem um plano específico pra sua vida? Veja como o Kev De Jong vai responder a essa pergunta. Esta então é a essência da questão. Deus tem uma vontade secreta de sua direção que Ele quer que descubramos antes de fazermos qualquer coisa? E a resposta é não. Sim, Deus tem um plano específico para a nossa vida. E sim, podemos ter certeza de que Ele opera todas as coisas para o nosso bem em Cristo Jesus. E sim, quando olhamos para trás, muitas vezes conseguimos reconhecer a mão de Deus que nos trouxe para onde nos encontramos agora. Mas ao mesmo tempo em que temos a liberdade de pedir sabedoria a Deus, Ele não nos impõe o fardo de adivinhar sua vontade de direção para a nossa vida com antecedência. Se antes naquela pergunta você não tinha se perdido, agora você se perdeu. Literalmente o que o Kev De Jong está dizendo é que, olha, Deus não nos impõe um fardo de descobrir minuciosamente cada vontade dele para nossa vida, sabe? Em cada situação que nós estivermos. Você tá lá na faculdade, devo sair para lanchar ou não? Qual que é a vontade de Deus para nossa vida? Devo ir frequentar tal grupo ou não? Devo fazer tal faculdade ou não? Sabe? Deus não impõe, isso vira um fardo. Ao invés de ser espiritual e te aliviar, você vai se impor um fardo. Tenho certeza que, mesmo assim, muitos se perderam aí, né? Você não vai estar mais interessado em ler Kev De Jong, muito menos Heber Campos Jr. Afinal de contas, Ele não está falando que o bebecinho do papai quer ouvir. afinal, um livro que fala sobre como descobrir a vontade de Deus para sua vida e responde que não acredita que esse Deus quer que você saiba qual é essa vontade, não vai servir de coisa alguma para você. Nesse mundo pragmático que nós vivemos, melhor jogar isso fora, não é verdade? Mas calma aí, pequeno gafanhoto. O autor não está dizendo que a sua vida está sem controle, nem mesmo que Deus não se importa com o seu futuro, ou que Ele não esteja guiando o seu caminho. O que o autor afirma é que Deus não quer que você imagine a vontade dele para sua vida como um labirinto, ou como se você estivesse na corda bamba, ou ainda como se sua vida fosse um jogo de RPG, onde cada decisão pode te colocar no caminho correto ou fazer você se perder para sempre. Eu me lembro que quando eu era criança, eu comprei um livro de RPG. Era aqueles livros que no final da página tem assim: se você tomar tal atitude, vá para a página tal. Se você tomar determinada atitude, vá para outra página tal, certo? E aí era muito ruim, porque de vez em quando você estava ali lendo o livro e aí você tinha que tomar uma atitude. E aí você escolhia uma daquelas atitudes e aí você ia para a página tal e aí estava lá: você morreu. Não é assim a vontade de Deus. A vontade de Deus não é, olha, tomei a decisão errada, agora acabou. Agora me lasquei, agora eu vou viver uma vida horrível. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Não é dessa forma. Este não é o fardo que Deus quer colocar sobre você. A vontade de Deus para a nossa vida não é um RPG onde, se escolhermos o emprego errado, comprarmos a casa errada ou cursarmos a faculdade errada, então nossa vida será profundamente triste e trágica. Game over para nós. Não é assim. Muitas pregações dão a entender que se você não descobrir e se mantiver no centro da vontade de Deus, você terá que se contentar com um final alternativo para sua vida. Um final infeliz, um final que não pôde ser tudo aquilo que você deveria ser. Eu finalizo esse vídeo com uma citação que vai deixar muito claro o que o Kev De Jong pensa a respeito de tudo isso. Lembre-se, esse é o primeiro vídeo de 5 vídeos que eu quero fazer a respeito desse assunto e nós só estamos começando a desvendar essa história de vontade de Deus para nossa vida. Mas eu te garanto, se você ler esses 2 livros, toda essa bigodagem mística que existe por aí, que possui um peso em cima de você, um fardo de, meu Deus, será que eu estou na vontade de Deus? Será que eu estou no centro? Será que eu estou meio de lado? Será que eu não tô na periferia da vontade de Deus? Sei lá. Todo esse fardo vai cair quando você vê que Deus já te deu as ferramentas para você analisar e descobrir qual é a vontade dele para sua vida. Veja como Kev De Jong finaliza, ou pelo menos resume, tudo isso que foi dito até agora. A compreensão tradicional da vontade de Deus a define como uma trilha específica que devemos seguir em nosso futuro. Essa é a bigodagem. Primeiro ele vai descrever aqui qual que é a compreensão bigodeira da vontade de Deus. Então Deus fez uma trilha específica, né, para nós, que nós trilhamos essa trilha. Deus conhece essa trilha e ele
a desbravou para nós, para que nós o sigamos. Nossa responsabilidade, então, nessa teoria, é descobrir essa trilha, o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos descobrir qual das muitas trilhas devemos seguir, qual é aquela que Deus planejou para nós. Se fizermos a escolha certa, receberemos o seu favor, cumpriremos nosso destino divino e seremos bem-sucedidos na vida. Se escolhermos corretamente, experimentaremos sua bênção e teremos sucesso e alegria. Se escolhermos a trilha errada, podemos nos perder, não reconhecer a vontade de Deus para a nossa vida e permanecer perdidos para sempre num labirinto incompreensível. Deus não é uma bola de cristal para nós consultarmos sempre que nós precisarmos tomar uma decisão. Ele é um Deus que nos deu um cérebro, que nos mostra o caminho da obediência e que nos convida a assumir certos riscos nas nossas decisões por ele. Então, pare de ficar traumatizado sobre a vontade de Deus para sua vida e comece a utilizar as ferramentas que Deus já te deu para tomar as decisões corretas da sua vida. Como eu disse, esse é apenas o primeiro vídeo. Vamos ter ainda mais 4 vídeos que vai esmiuçar esse assunto e no próximo vídeo nós vamos descobrir por que essa teoria de descobrir a vontade de Deus para sua vida ofende a Deus. Sim, ela ao invés de honrar a Deus, ela ofende e transforma a Deus em algo muito ruim. Fica aí que no próximo vídeo nós vamos desvendar a vontade de Deus para sua vida. É isso, pessoal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.